Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Paulo Lemos e pertenço ao Departamento de Física do Colégio Farias Brito. Estamos nessa parceria, Farias Brito e SEDE, para levar conhecimentos e levar dicas importantes para que você possa enfrentar e fazer um grande Enem, tá bom? Nós escolhemos tópicos importantes, tópicos fundamentais e dicas que com certeza irão ser abordados neste Enem que se aproxima. Iremos comentar principalmente balanços energéticos, vamos falar sobre resistência variando com o comprimento. Também iremos comentar tudo sobre o quê? Tudo sobre um tópico importante que deve ser cobrado agora, que são exatamente as polias móveis e as polias fixas roldanas, conhecidas por vocês, tá bom? E na nossa primeira questão, uma questão que fala sobre polias e roldanas, vamos comentar essa questão para você agora. Vamos lá, acompanhe, por favor. A primeira questão diz o seguinte: embora abrigue toda uma floresta, o solo amazônico constitui uma fina camada fértil. Após uma temporada de chuvas, um caminhão ficou atolado no solo desmatado. Rapidamente, providenciaram alguns cabos de aço, 4 roldanas. Aproveitando-se da enorme inércia de uma colheitadeira, montaram uma máquina simples da figura. A solução encontrada permite que uma força resistente FR seja vencida por uma força potente FP. Bom, pessoal, a solução dessa questão a gente apresenta aqui nessa animação. Vejam todos. Nós temos aqui uma animação com diversas polias. Nós temos a primeira animação, uma polia fixa, e você puxa, nesse caso, não esqueçam que numa mesma corda as forças de trações têm valores iguais. Portanto, no caso de uma única polia fixa, a força que você faz serve apenas para vencer o peso. No entanto, na segunda polia, que é essa daqui, nós temos uma polia móvel. Notem que essa força que você faz, somada com essa, dá o peso. Então, a polia divide o peso em duas partes iguais. Se você tem aqui uma polia fixa e uma móvel, também a força vai ser dividida por 2. Se você tem 3 polias móveis, a primeira divide por 2, a segunda por mais 2 e a terceira você divide mais uma vez por 2. Ou seja, 2 elevado a 3 que dá 8. Pessoal, aí vem uma dica importantíssima. Toda vida que você encontre polias fixas e móveis, quem faz dividir o peso não é a polia fixa, e sim a polia móvel. Professor, e qual é a expressão que a gente utiliza para calcular a força necessária para erguer um corpo quando a gente tem polias fixas e polias móveis? Você usa a seguinte expressão: a força é igual ao peso sobre 2 elevado a n. Cuidado, este n não é o número total de polias, é o número total de polias móveis. Portanto, no nosso caso da questão, pessoal, a gente tem 3 polias móveis e uma fixa. Então, a força necessária vai ser a força resistente dividida por 2 elevado a 3, porque são 3 polias móveis. Logo, F sobre 2 a 3 dá F sobre 2 a 8, ou seja, a força que você vai fazer vai ser dividida por 8. Então, para essa primeira questão, pessoal, a resposta correta é a letra D. Ou seja, a força resistente vai ser 8 vezes menor do que a força potente. Então, está aí, pessoal, uma questão muito importante para esse Enem, onde aparecem polias ou roldanas fixas e móveis, tá bom? E vamos passar de imediato para a questão de número 2. Pessoal, a questão 2 diz o seguinte: o diagrama abaixo representa a energia solar que atinge a Terra e sua utilização na geração de energia elétrica. A energia solar é responsável pela manutenção do ciclo da água, pelo movimento do ar e pelo ciclo do carbono que ocorre através da fotossíntese dos vegetais, da decomposição e da respiração, dos seres vivos, além da formação de combustíveis fósseis. No diagrama estão representados 2 modalidades mais comuns de usinas elétricas, as hidroelétricas e as termoelétricas. No Brasil,
a construção de usinas hidrelétricas se deve à iniciativa porque essas, letra 1, afirmativa 1, utilizam fontes renováveis, o que não ocorre com as termoelétricas, que utilizam fontes que necessitam de bilhões de anos para serem restabelecidas. Afirmativa 2. Apresenta um impacto ambiental nulo pelo represamento das águas no curso normal dos rios. Afirmativa 3. Aumenta o índice pluviométrico da região de seca do Nordeste pelo represamento das águas destes rios, né? Das alternativas, qual é a verdadeira ou quais são as verdadeiras? Vejamos, pessoal. Vamos à solução da questão. Nós temos aqui esta animação que mostra exatamente as fontes de energia. E vamos começar falando um pouquinho sobre as usinas hidrelétricas. Em uma usina hidrelétrica, a água ela é represada, é feita uma barreira para represar a água, para aumentar o nível da água, ou seja, aumentar a energia potencial gravitacional. Pela animação você vai ver que a água vai descer, né, e vai girar aqui a turbina, ou seja, a energia potencial gravitacional ela vai ser convertida em energia cinética e o gerador transforma essa energia cinética em energia elétrica. Professor Paulo Lemos, me responda uma coisa. As usinas hidrelétricas utilizam fontes renováveis de energia? Claro, utiliza a água dos rios, é uma fonte extremamente renovável. Professor, e com relação ao impacto ambiental que uma usina traz? Aí sim. Pessoal, quando você represa grande quantidade de água, ela vai matar ali vegetais, ela vai matar animais. Na morte desses vegetais, eles entram em decomposição e há liberação de gases, e gases esses que são nocivos exatamente para o efeito estufa. E com a morte de animais, quebra-se aí uma cadeia alimentar. Então, gera um impacto ambiental grande, apesar de gerar grande quantidade de energia. E o Brasil tem a sua principal fonte energética exatamente nas usinas hidrelétricas, que utiliza água abundante em grande quantidade no Brasil, exatamente para gerar energia elétrica. Professor, e com relação às usinas termoelétricas, mais uma vez, reparem aqui na nossa animação. Como é que funciona uma usina termoelétrica? Existe um carvão mineral, existe óleo ou gás, que são combustíveis fósseis. Esses combustíveis são queimados, eles aquecem essa água, que passa para o estado de vapor, são canalizadas com alta pressão e este gás, né, o vapor d'água com alta pressão, gira a turbina. E o gerador transforma o quê? Essa energia de movimento em energia elétrica. Professor, as usinas térmicas, elas utilizam combustíveis renováveis? Claro que não. Utilizam combustíveis fósseis, como o carvão mineral, como o que mais? O gás natural, o próprio óleo diesel. São combustíveis fósseis que têm dificuldade de regenerar com o passar do tempo. Agora, um fato importante, pessoal, que você não pode esquecer. As usinas termoelétricas, elas emitem grande quantidade, na queima desse material, grande quantidade de gases que são nocivos à atmosfera. Portanto, pessoal, após essa exposição, com certeza absoluta, a gente pode passar aqui, pessoal, para a questãozinha e analisar aqui a resposta correta. A resposta correta para essa questão é a letra A, onde diz que apenas a afirmativa 1 é a correta, as outras são falsas. Só repetindo a alternativa 1. As usinas hidroelétricas utilizam fontes renováveis, o que não ocorre com as termoelétricas, que utilizam fontes que necessitam de bilhões de anos para serem restabelecidas. Portanto, a segunda questão, pessoal, resposta correta, letra A. Bom, e de imediato a gente passa aqui para a terceira questão. E o que diz a terceira questão, pessoal? É uma questão que envolve um assunto fascinante. Eletricidade, resistência de um material, né? Vamos lá, resistência elétrica. O que diz a questão, pessoal? A tabela a seguir fornece os comprimentos, as áreas das seções transversais e a resistividade para fios de 5 materiais diferentes.
A resistência desses fios depende da tensão, ou seja, da DDP aplicada. Então, nós temos aí, pessoal, diversos fios condutores e a gente quer encontrar aí a resistência de cada um deles. A partir desses dados, indica a alternativa que contém o fio referente ao material que transforma mais energia por unidade de tempo, quando todos esses individualmente submetidos à mesma diferença de potencial em seus bornes, em seus terminais. Bom, mais uma vez eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui a nossa solução, tá bom? Reparem todos, pessoal. Não esqueçam, potência elétrica é definida como sendo a DDP ao quadrado sobre a resistência. Como todos eles vão ser submetidos à mesma DDP, por essa expressão, a gente conclui que a potência e a resistência são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, quem é que vai dissipar maior potência? Qual resistor vai dissipar maior potência? Aquele que tem menor resistência, porque são grandezas inversamente proporcionais. Ora, professor, como a energia é a potência vezes o tempo, quem é que vai consumir mais energia? Quem tiver maior potência. Professor, repita aí, por favor. Vou repetir. Quem tem menor resistência tem maior potência. E quem tem maior potência dissipa mais energia. Então, o resistor que vai dissipar maior quantidade de energia é exatamente aquele que tiver menor resistência. Professor Paulo Lemos, e como é que se calcula a resistência de um fio condutor? É ρ, L sobre A, como está expresso aqui na solução. Então, se você calcular a resistência de cada um desses dispositivos, pegando os dados coletados da tabela que ele forneceu aqui para a gente, por exemplo, condutor A vai ser ρ, L, que é o comprimento, sobre 3A, porque a área é 3A. Então, você vai encontrar que a resistência é 1/3 de ρ, L sobre A. Para o condutor B, o comprimento é 3L, a área é A e a resistividade 2ρ. Então, substituindo a expressão, a gente tem 2ρ, 3L sobre A, que dá 6ρ, L sobre A. Se você repetir esse procedimento, vai encontrar para o C 3ρ, L sobre A, para o D 1ρ, L sobre A e para o E 1/2 de ρ, L sobre A. Portanto, pessoal, analisando aí esses 6 condutores, a gente conclui o seguinte, que o condutor que vai ter menor resistência é o condutor A. Passando aqui para a questão, a resposta correta, portanto, é a letra C, tá bom? Condutor A é aquele que apresenta menor resistência, consequentemente, maior potência, ou seja, é aquele que vai dissipar maior quantidade de energia. Eu tenho certeza, pessoal, que com a aula de hoje, você está apto a fazer um grande Enem. Por quê? Nós passamos algumas dicas importantes, porque conseguem relacionar a física com o seu dia a dia. E é isso que o Enem pede que você saiba. Saiba a física para aplicar no seu dia a dia. Então, pessoal, essas são as dicas do professor Paulo Lemos, que pertence ao Colégio Farias Brito, que dá todas as dicas nessa parceria com o SED. Uma parceria de sucesso, uma parceria que vai fazer você ingressar numa grande universidade. Obrigado pela sua participação e com certeza, tenho certeza absoluta que você vai lograr êxito nessa sua empreitada, que é exatamente passar no Enem. Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.